Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhes disse: por que me chama bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta alguma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro nos céus. Vem e segue-me. Mas ele, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Agora, meus queridos, o verso 27. Fala assim, verso 24 fala assim: e vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E os que ouviram isso disseram logo: quem pode salvar? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Podeis tomar assentos, queridos, em nome de Jesus. Eu quero frisar e meditar com os irmãos nesta noite e falar a respeito das impossibilidades, daquilo que é impossível para o homem fazer, para realizar, e o que é possível que Deus pode fazer. Porque Deus faz o impossível acontecer. E aqui no verso 27 ele fala assim: mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Glória a Jesus. Eu quero falar um pouquinho nesta noite, queridos irmãos, a respeito do Deus do impossível. Esse Deus ao qual nós servimos é um Deus que abre mananciais de água no meio do deserto e fonte no meio dos vales. É um Deus que ressuscita morto, é um Deus que dá existência àquilo que não existe. É um Deus que conhece aquilo que eu vou falar, que você vai falar antes de nós abrirmos a nossa boca. É um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus onissequente, um Deus poderoso nos céus, poderoso na terra, um Deus que tem poder para dar vida, um Deus que tem poder para tirar vida. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que tem poder de fazer descer na sepultura. É um Deus que tem poder de fazer subir da sepultura. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos irmãos, ou seja, Deus é o Deus do impossível. Eu quero meditar um pouquinho com os irmãos a respeito desse Deus do impossível. Queridos, está escrito aqui na Bíblia da seguinte maneira: Deus fez o impossível acontecer, criando os céus e a terra do nada. Ou seja, a terra era sem forma e vazia. Deus fez o impossível acontecer. Somente Deus tem poder para fazer o impossível acontecer. Deus do barro, ele forma o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que dá existência àquilo que não existe. É um Deus que dá vida àquilo que não tem mais vida. É um Deus que cuida dos seus de uma maneira toda especial e toda espetacular. É um Deus que chama as coisas que não são como se elas já fossem. É um Deus que chama as coisas que não são como se elas já existissem, já fossem. Esse é o Deus que nós cremos, é o Deus que nós pregamos. É um Deus que, aleluia, tem poder de curar, tem poder de salvar, tem poder de restaurar.
Louvado seja o santo nome do Senhor. Tem poder de levar o homem para o céu, tem também poder de deixar o homem ir para o inferno. Esse é o Deus que nós cremos. É um Deus que faz cessar as guerras. É um Deus que tem poder de abrir o mar, o seu povo passar em terra firme. É um Deus que tem poder de fazer com que a mulher estéril gere filhos e habite em família. Esse é o Deus que nós cremos, é o Deus que nós pregamos, é o Deus que nós confiamos. Ele é um Deus, queridos irmãos, que quando você chega no momento que olha para a direita, olha para a esquerda, você não vê saída, ele entra com a providência dos céus. Quando você olha para trás, olha para frente, olha para a direita, olha para a esquerda, você não vê saída, não vê a solução. Ele é o Deus que tem a solução em tuas mãos. Para aquilo que você não enxerga a saída, para aquilo que você não vê saída, ele tem a solução para a sua vida e para o seu problema. Queridos e amados irmãos, ele é um Deus que fez com que uma mulher com 90 anos de idade gerou filhos, que foi Ana. Gerou filhos, né? Que foi Ana. Aos seus 90 anos de idade, ela teve o seu filho, louvado seja Deus. Esse é o Deus do impossível. Esse é o Deus que está preparando um lugar para nós ali nos céus, porque só Ele tem poder de fazer isso acontecer. Ele que tem preparado para nós um lugar ali nas mansões celestiais. Ele tem feito o impossível para nos levar para os céus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado é o santo nome do Senhor nosso Deus. Ele é um Deus tão tremendo, queridos irmãos, que quando na minha casa faltava o pão, que a minha esposa falou assim, é o último arroz da lata, e virou a lata assim, para baixo de boca aberta, sem nada. Ela preparou aquele último grão de arroz e fez, nós comemos, e esse Deus do impossível fez acontecer um milagre na minha vida. De repente, depois que nós almoçamos aquela última refeição, eu vou para o joelho e falo com esse Deus do impossível, falo, Senhor, acabou o arroz, acabou o feijão, acabou o macarrão, não tem mais nada para comer. Eu estou impossibilitado de trabalhar, que eu tinha passado por uma cirurgia de hérnia e não podia trabalhar, estava afastado do trabalho. Tem misericórdia de mim, Senhor. O Senhor me deu uma família para cuidar, tem misericórdia de mim. Esse Deus do impossível fez o milagre acontecer. De repente ali, queridos irmãos, nós almoçamos 1h da tarde, por volta das 3h, bate lá na porta da minha casa. E eu saio para ver quem é que estava ali. E de repente chega ali um homem e ele fala assim, aqui é que mora o senhor Carlos Henrique de Jesus? Sou eu. Eles mandaram entregar uma compra aqui para o senhor. Quem foi que mandou entregar essa compra? Não, só fizeram a compra lá e me deu o endereço. O endereço é aqui. O número da casa é aqui. Deus da providência nas impossibilidades. É um Deus, aleluia, que cuida do seu de uma forma tão tremenda e tão espetacular, queridos irmãos. Deus do impossível. Acontece que naquela ocasião, queridos, tinha mais algumas famílias passando por dificuldade. E aquela compra que aquele homem, que Deus providenciou para mim, Deus para mim sustentar mais 3 famílias, mais 3 irmãos que estavam passando por necessidade. E o importante é que esse Deus é tão tremendo, tão maravilhoso, que naquela ocasião eu comprava bolacha Nikita para os meus meninos, toda vez que eu fazia compra. Pois esse Deus do impossível providenciou uma caixa de bolacha Nikita e mandou na compra para os meus meninos. Esse é o Deus que nós servimos, Deus que faz coisas impossíveis acontecer ao homem natural, ao ser humano que raciocina, meus queridos irmãos. Esse é o nosso Deus. É por isso que nós não devemos desistir de continuar lutando, de continuar caminhando, queridos e amados irmãos.
O nosso Deus é aquele que fez o impossível acontecer, abrindo o caminho no Jordão para o seu povo passar enxuto, em terra seca. Esse é o Deus que nós cremos. É o Deus que nós pregamos. É o Deus que faz milagre acontecer. É um Deus que faz maravilhas acontecer. Louvado seja o santo nome do Senhor. O nosso Deus é aquele, queridos irmãos, que tirou José, ali que estava sendo escravizado, preso ali no Egito, e colocou como um dos maiores governadores do Egito. Elécia andarácia lamanda caia. Remante o nácia. O nosso Deus, queridos, tirou José, que estava preso ali no Egito, e se tornou um dos maiores governadores do Egito. Esse é o Deus que nós pregamos. É o Deus que nós cremos. É o Deus do impossível. Ele faz o impossível acontecer. Esse mesmo Deus fez com que Enoque fosse trasladado para o céu num carro de fogo. Esse é o Deus do impossível. O nosso Deus do impossível fez os corvos levarem comida para Elias quando ele estava ali naquela caverna. Levou pão quentinho, levou carne fresquinha para Elias, ali naquela caverna. Queridos, nós não estamos só nessa nossa jornada. Nós temos o Deus do impossível ao nosso lado. As mãos do Senhor estão estendidas sobre esta casa. As mãos do Senhor estão estendidas sobre nós. O seu caso não é perdido, porque o Deus do impossível age ao seu favor. Ele age ao nosso favor. Às vezes você pode estar pensando assim: pastor, mas eu estou orando, eu estou clamando, essa doença não vai embora, essa enfermidade não sai, essa dor não sai. Mas eu quero te lembrar que existe um Deus do impossível que zela por você. Um Deus do impossível que zela por nós, queridos irmãos. E agindo Ele, ninguém pode impedir. Agindo Deus, ninguém pode impedir, meus queridos e amados irmãos. Esse mesmo Deus do impossível, quando o povo de Deus saía do Egito, uma terra prometida, uma nova Canaã, de repente, ele se defronta com a grande dificuldade. E aí nós podemos ver novamente o agir desse Deus do impossível, mandando Moisés estender o cajado sobre o mar. E Moisés lança o seu cajado sobre o mar. E o mar se abre. E o povo de Deus passa em terra firme. Deus do impossível. Deus fazendo o impossível acontecer aos olhos humanos. O nosso Deus é um Deus que faz o impossível acontecer. Aquilo que o ser humano não pode fazer, aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode fazer, louvado seja o nome do Senhor. Porque sobre a vida dele, ele tem todo o poder nos céus e na terra, e tudo está nas palmas das suas mãos. Tudo está nas palmas da mão do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, coisa extraordinária é ser dependente desse Deus. Ser dependente desse Deus. Muitas das vezes na nossa caminhada na terra, nós passamos por tribulações, passamos por dificuldades, enfrentamos lutas, enfrentamos afronta, enfrentamos doença, e às vezes passamos por momentos tão difíceis que pensamos que não vamos vencer, mas Deus entra com a providência na hora que nós pensamos que não vamos vencer. Eu me recordo, queridos irmãos, quando eu sofria de epilepsia, estava internado numa clínica ali em Goiânia, fiquei internado ali 32 dias, fazendo alguns exames da cabeça para descobrir o que é que estava causando aquela epilepsia em mim.
Foram aproximadamente 10 anos de sofrimento, desmaiando, sofrendo. Às vezes eu ia para o trabalho e quando eu estava trabalhando eu percebia que eu ia desmaiar. Eu procurava um lugarzinho para esconder, porque todas as vezes que o patrão via aquilo acontecer, eu já estava dispensado do trabalho imediatamente. Porque como eu trabalho de pedreiro, o pedreiro sobe em andame, sobe em cima de telhado. E como é que uma pessoa epilética vai subir em cima do telhado, vai subir em cima do andame? E eu estava internado ali naquela clínica em Goiânia, Aparecida de Goiânia, para procurar a causa daquela enfermidade, daquele problema. E procurar solucionar aquele problema, aquela enfermidade que eu estava passando por ela. E de repente, meus queridos irmãos, eu fiquei ali internado 32 dias, fiz vários exames ali da cabeça, E numa certa ocasião, chega minha esposa ali naquela clínica e fala para mim assim: amor, lá na onde nós estamos hospedados, o meu cunhado falou assim que a despesa está muito, ele não está dando conta da despesa que está tendo ali, porque era eu e mais 3 filhos e a esposa estava ali, né, naquele lugar. E ao receber aquela notícia da minha esposa, ela foi embora e eu entrei para dentro da enfermaria onde eu estava internado, hospitalizado, e falei assim: Senhor, o Senhor me deu uma família, o Senhor me deu esposa, o Senhor me deu filhos, e eu estou aqui impossibilitado de trabalhar por causa dessa enfermidade. Senhor, o que é que as pessoas vão falar? Porque eu prego a tua palavra e falo que o Senhor cura, porque o Senhor cura mesmo. Falo que o Senhor liberta, porque o Senhor liberta mesmo. Falo que o Senhor vai levar para o céu, o Senhor leva para o céu mesmo. O que é que as pessoas vão falar, meu Deus? Tem misericórdia de mim. E a partir daquele momento anoiteceu, e eu deitei. E ao deitar, eu tive uma visão tão gloriosa, meus queridos irmãos, aonde a presença desse Deus impossível, que faz o impossível acontecer, invadiu aquela enfermaria onde eu estava, queridos irmãos, e naquela visão tão gloriosa, eu vejo uma mão saindo dos céus, e aquela mão veio caminhando em direção à minha cabeça. E eu vejo aquela mão entrando vazia assim dentro da minha cabeça, mas quando aquela mão saiu da minha cabeça, ela saiu tirando com alguma coisa dentro daquela mão. E de repente eu me desperto daquela visão tão gloriosa, com uma certeza tão grande que o Senhor tinha me curado daquela epilepsia. Isso aconteceu comigo no ano de 1988. 1988, são muitos anos, irmão. Deus me curou, fez o impossível acontecer, dentro de uma das melhores clínicas de neurocirurgia do Brasil, lá em Aparecida de Goiânia. Esse Deus do impossível fez o impossível acontecer na minha vida. Depois de 10 anos sofrendo, querido, o Deus do impossível, que faz o impossível acontecer, me visitou lá dentro daquela clínica e arrancou aquela enfermidade da minha cabeça. Nunca mais eu tive epilepsia. Nunca mais. Esse é o Deus que nós pregamos. É o Deus que nós cremos. É o Deus que nós confiamos. É um Deus que faz o impossível acontecer. Esse mesmo Deus, queridos, fez com que Davi, com 5 pedras e uma funda, derrotou o grande gigante Golias. Como é que aquele menino teria possibilidade de derrotar o gigante Golias, sendo menino? Mas o Deus do impossível agiu naquele momento. E usou Davi, ele derrotou aquele gigante com apenas uma pedrada na testa. Queridos, o nosso Deus é um Deus que faz milagre acontecer. É um Deus maravilhoso.
É um Deus tremendo, é um Deus magnífico, é um Deus que tem preparado os céus para nós morar. É um Deus que tem preparado um lugar de descanso para nós morar. Queridos irmãos, e esta hora de partir para lá está se aproximando. Esse momento de nós partirmos para a terra prometida está se aproximando. Que nós possamos estar preparados com as nossas vestes embranquecidas no sangue do Cordeiro, para não perder o momento, aleluia, que o Senhor ordenar a chamada para a glória. A nossa chamada para os céus, a nossa retirada para os céus, a nossa retirada para o lugar de descanso e repouso eterno. Queridos e amados, sede firme, irmãos, e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Não olha para A, não olha para B, não olha para C, olha somente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, porque é Ele que vai nos levar para o lugar de descanso e repouso eterno. Fique firme, não desfaleça os vossos ânimos, mas esteja firme, como sentinela vigilante, aguardando aquele que vem dos céus nos buscar para a glória, para o lugar de descanso e repouso eterno. Ou seja, o Deus do impossível tirou Lázaro, que estava morto, já 4 dias da sepultura, em estado de putrefação. Ele deu vida para Lázaro, o homem que estava morto, fedendo, se decompondo. Esse Deus que opera no impossível disse assim: Lázaro, sai para fora. E Lázaro ouviu a voz do mestre e saiu para fora. Mais uma vez, veja, querido, o Deus do impossível agindo. O Deus do impossível, quando uma mulher lá ia para sepultar o seu filho, a viúva da cidade de Naim, lá ia naquele cortejo fúnebre chorando por causa do seu filho morto, o Deus do impossível aparece novamente. E ele dá vida para aquela criança, louvado seja Deus. O mesmo Deus do impossível, quando aquela mulher só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, ele multiplicou o azeite, multiplicou a farinha daquela mulher. Queridos, o que esse Deus não pode fazer por você? O que esse Deus não pode fazer por mim? Meus queridos irmãos, eu morava numa casa que chovia mais dentro da casa do que no terreiro. Quando aparecia uma nuvinha, uma pequena nuvem, tamanho da mão do homem no céu, eu já ficava tremendo, batendo queixo. Eu pensava, meu Deus do céu, vai molhar tudo. Eu colocava, queridos irmãos, um plástico ali para tampar, para não molhar os meninos no quarto. E quando aquilo enchia d'água, eu cutucava um pau no meio daquele plástico. E a água caía pelos cantos da casa, eu furei um buraco e saía para o terreiro aquela água. Esse Deus do impossível, esse mesmo Deus, fez o impossível acontecer na minha vida, que hoje eu não tenho uma casa que molha mais, mas tem 2 casas que Deus me deu. Ele manda remandácia. Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida dos seus filhos. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Permaneça na presença de Deus. Permaneça na direção de Deus. Permaneça na palavra de Deus. Porque Deus tem algo extraordinário para nos conceder. Não só aqui na terra, mas nos céus a vida eterna para sempre. Queridos, que Deus em Cristo abençoe os queridos irmãos. Que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração. Eu quero dizer mais ainda para vocês, queridos irmãos, nesta noite. O Deus do impossível fez acontecer na minha vida. Quando eu passava por uma situação tão difícil, que Deus recolheu a minha esposa com câncer, e eu fiquei sozinho ali, em estado depressivo,
passando um perrengue danado, sozinho, Deus, da minha casa. E eu estava orando. Senhor, o Senhor levou a minha esposa, Senhor. Como é que eu vou andar sozinho aqui na terra, fazer a sua obra? Prepara outra companheirinha para estar comigo, meu Deus. E lá do outro lado, a irmã Graça estava orando 7 anos para Deus preparar um companheirinho para ela. Sabe o que foi que o Deus do impossível fez acontecer? Fez eu vir aqui quando o irmão Neil convidou para me pregar aqui num culto de missões aqui. Eu estava num estado depressivo tão ruim, mas eu falei assim, eu vou lá em nome de Jesus. E Deus tinha preparado para mim essa companheira aqui nesse lugar. O Deus do impossível agindo mais uma vez, meus queridos irmãos. Preparou essa companheira para mim. São 5 anos e pouco que nós estamos batalhando aí, fazendo a obra de Deus. O Deus do impossível, ele age, querido. Se você colocar os seus problemas nas mãos dele, colocar a sua vida na mão dele, ele tem poder para realizar coisas extraordinárias. Viu? Tem poder para realizar coisas extraordinárias. Meus queridos, que Deus em Cristo abençoe os queridos irmãos